Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Também vou prometer ser o mais rápido possível. Cumprimentar todos os eleitos locais na pessoa do Sr. Presidente, cumprimentar todos os colegas técnicos na pessoa da Lídia Terra, que de facto muito tem trabalhado nesta matéria, e toda a sua equipa, e tem este espírito de militância que nós sempre temos também que ter quando acreditamos que podemos construir cidades melhores, territórios melhores. Particularmente agradecer ao Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, aos eleitos locais da Câmara Municipal, porque vir aqui a Loulé, para quem trabalhou 14 anos, para quem trabalha há 14 anos em Faro, é quase um traidor que aqui chega. Na exata medida em que, quando há sempre aquele apontamentozinho, então, mas não foste tu que criaste o Centro Intermodal do Patacão, não foste tu que criaste o novo ponto do Centro de Congressos do Algarve, não foste tu que retiraste a caminho de ferro do Centro União para libertar para a Ria, não foste tu que fizeste o metro, agora já com o apoio financeiro que liga ao aeroporto. Pois, eu trabalhava lá, não é? E de maneira que foi assim feito. Quando chego aqui, como é evidente, há uma espécie de qualquer coisa que me faltou pensar em Loulé. Mas não, na verdade, acredito profundamente naquilo que é a dimensão policêntrica dos territórios, nas dimensões sociais, e, portanto, nesse aspecto há muito a fazer nestas matérias de ligação. Eu aceitei aquilo que foi o desafio que me foi criado. A mobilidade sustentável, suave e ativa, na estratégia da neutralidade carbónica. Aqui apontando também, e sobretudo tentando apontar no final do conjunto de experiências, no princípio, não há planos neutros. Entre nós, que ninguém nos ouve nestas paredes, não há planos neutros. Ou seja, ele tem sempre uma dimensão política, se assim quisermos dizer. Não é uma dimensão partidária, isso poderá ser outro assunto, mas ele tem, sobretudo, uma dimensão política. Que cidade queremos? É uma opção política que nós fazemos de fundo e, portanto, nesse aspecto nós sabemos que as cidades é, no geral, o espaço onde nós podemos ter as maiores das nossas liberdades, maiores expressões culturais, maior troca de informações, maior possibilidades de emprego. A cidade é, em bom rigor, o grande espaço de liberdade que nós podemos ter. Por outro lado, na verdade, é a mesma cidade que nos dá esta liberdade, por conceito que é polis, política, democracia, mas é a mesma cidade que nos tira um conjunto de possibilidades de vidas diárias. Por exemplo, e a Paula tem vindo a falar muito nisso, as pessoas com deficiência que não acedem aos bens da cidade, em muitos dos bens da cidade, congestionamentos que realmente nos limitam a vida cotidiana, aspectos como o ruído, que nos são absolutamente nefastos. E, obviamente, toda a matéria que tem a ver com a poluição. Portanto, trabalhar a cidade é do desígnio político de que cidade nós queremos trabalhar e nós queremos ter. E, de alguma forma, este descarbonizar a mobilidade, que introduz neste roteiro da descarbonização, tem aqui estas matérias que eu já vos ia falar. Prende-se muito no início com o sistema de mobilidade em transporte público, com a mobilidade multimodal ativa e partilhada, que temos vindo a falar, a mobilidade elétrica e outros dos assuntos que aqui estão. E porquê é que, de alguma maneira, nós podemos dizer que esta é uma matéria, obviamente, global, ainda que nós possamos falar da questão de Loulé, das questões das cidades, das questões do território. Nós hoje já temos, do ponto de vista mundial, muito maiores refugiados climáticos do que temos refugiados políticos, mesmo contando com a guerra atual que se está a passar. E este é um elemento que nos é absolutamente importante naquilo que é o dever que nós temos quando trabalhamos o planeamento, mas quando vivemos a nossa vida diária, de ter dois tipos de olhares diferentes. O olhar microscópico, àquela área onde nós vivemos, e o outro, um olhar telescópico, que é a dimensão do mundo e da maneira como neles nos inserimos. E, portanto, nesse aspecto, este é o primeiro dos pontos, mas que claramente carregar muito, reforçar muito aquilo que a Paula e o nosso Vice-Presidente disseram. A descarbonização e a humanização. São duas matérias que devem estar absolutamente ligadas. É por isso que, de alguma maneira, eu vou criticando, ou fui criticando muito este roteiro para a descarbonização, porque, na verdade, tem um conjunto de intervenções absolutamente fundamentais para a descarbonização e, portanto, naturalmente para a humanização, mas muitas das propostas que lá deveriam ter uma associação maior, uma interligação maior com aquilo que são os nossos cotidianos.
É verdade que nós falamos na descarbonização do CO2, podemos falar na descarbonização do monóxido de carbono, podemos falar, aliás, da retirada do monóxido de carbono, e falar em último caso daquilo que mais nos afeta, que são as partículas poluentes dos automóveis. Quando nós estamos a andar de bicicleta, e é por isso que as pistas cicláveis, e é muito criticável em muitos locais, que as pistas cicláveis estejam exatamente onde há mais tráfego. É claro que a separação tem de ser feita, mas a verdade é que o ciclista que vai a pedalar recebe muitas das partículas e, portanto, vai a respirar nesse sentido, recebe muitas das partículas do tráfego e, portanto, ao contrário daquilo que pode estar a pensar que lhe está a fazer muito bem essa dimensão física de andar de bicicleta, na verdade, em certos sítios o melhor é não andar de bicicleta. É por isso que todo o trabalho ciclável no contexto das cidades, ele tem que escolher os locais por onde passar e também só assim é que é competitivo, porque senão anda sempre à volta do automóvel. Este é, de facto, o grande exercício de juntar a descarbonização com a humanização. Descarbonização, num sentido geral, pode ser abstrato para cada um de nós, mas se o associarmos à humanização, isto é, aos nossos cotidianos, claro que vamos notar nele a absoluta necessidade de fazermos essa intervenção. Mas esta matéria não é de outra forma nenhuma. Perdoem-me este aspecto de ir buscar ao cinema, porque é com muita alegria que estou num cineteatro. Noutras vidas passei também pelo cinema e, de alguma maneira, é absolutamente fundamental estes espaços, e ainda por cima espaços centrais, já que estamos a falar em funções, manter estas funções centrais que são absolutamente necessárias com uma programação tal como tem. E, de facto, não me parece possível, não nos parece a muitos de nós, se calhar, possível, que nós pensemos em zero de carbono, sem pensar em zero de pobreza e zero de exclusão. Como é que nós vamos conseguir esta descarbonização se continuarmos, de facto, na matéria da exclusão e cada vez, e ao contrário do que nós poderíamos pensar, temos hoje mais do que tínhamos ontem, ver a matéria da habitação, ver a matéria dos custos da habitação, o que é que ela nos está a fazer, o processo de gentrificação que nos está a fazer, ou seja, está-nos a afastar-se. Por um lado, nós temos que procurar as funções centrais, por outro lado, a verdade é que a nossa habitação, em zonas monofuncionais, como a Paula falou, se estão a afastar do centro. E não estão a afastar do centro de uma forma contínua, em que nós, as ruas, não têm uma espécie de continuidade de edifício de segurança no seu percurso. Não, elas estão-se a afastar em cogumelos, em blocos soltos, sortidos, num porta-chamada um conjunto de blocos sortidos, e que estão soltos da cidade. Não têm relação direta com a cidade. E muitas vezes fecham-se neles próprios. Há aqui uma dimensão do urbanismo, que irei falar já a seguir, que é alguns uma disciplina que ficou perdida no século XX e que não se atualizou hoje. Há um conjunto de necessidades e, portanto, se nós continuarmos com a matéria da exclusão, como nós a temos a fazer, como nós a estamos a fazer neste momento, e com a matéria da pobreza, estas deslocações que nós temos e que teremos de fazer, elas não vão ser corrigidas e não teremos o carbono zero. E este é um dos aspectos absolutamente fundamentais ao qual eu recorro muito por uma nova economia. De resto, o Ahmed e Yunus, provavelmente muitos já ouviram falar aqui, Prémio Nobel da Economia, de facto coloca muito esta matéria do triplo zero, que nos é absolutamente fundamental. E, portanto, também aqui sentimos naquilo que a Paula falou, sentimos naquilo que o nosso Vice-Presidente falou, que os anteriores intervenientes falaram, a dimensão social, aliás, preocuparam-se com essa dimensão social. E, de facto, tem de se pensar num conjunto mais vasto de que é necessário, dos quais estes são fundamentais. E esta matéria que nos é absolutamente hoje recorrente, ou seja, o produtivismo, o extrativismo e o consumismo. Desde logo a matéria do produtivismo, que nos deita fora a partir de certa idade. Não somos mais uma relação concreta para aquilo que é a economia. Valemos muito menos, valemos poucos. Somos até ostracizados em determinados locais para ficarmos aí e acabarmos os nossos dias. Nos lares, a média de idade, a média de tempo que ficamos no lar, no geral, são 30 meses. Não é mais do que 30 meses, até falecermos. É importante. Nós percebemos na altura do Covid a importância de todas que nós demos àquilo que foi um conjunto, para além da matéria dos acidentes, etc. O que é que aconteceu em muitos dos lares portugueses? As pessoas faleceram. O que é que nós prometemos? O que é que nós prometemos? Que jamais isto voltaria a acontecer. Que iríamos rever todo este processo de armazenagem das pessoas que já não são produtivas. E o que é que está a acontecer? A reprodução do mesmo modelo. E, portanto, nesse aspecto, o outro dos aspectos é o extrativismo. Nós estamos habituados muito a falar na matéria do extrativismo ligado aos minérios. Então, extrai-se dos aspectos tudo isso e depois vem a lei e diz-nos, depois de extrair tudo, então teremos de deixar como estava antes. E o extrativismo urbano?
Qual é a maior indústria do extrativismo urbano que neste momento se passa? Qual é aquela indústria que neste momento nos está a tirar? Os comércios locais para substituir por souvenirs que jamais serão recordações, que nos está a tirar as funções centrais para colocar outras, que nos está a tirar a habitação para nos colocar alojamentos, que nos está a tirar as pessoas que lá vivem para colocar pessoas que vivem apenas de forma muito temporária. E este extrativismo urbano é algo que nós temos que ter a atenção. Estamos também noutra vida, passei por Presidente de uma região de turismo, parece poder dizer mal de uma matéria destas, mas, na verdade, nós estamos numa região profundamente turística, do qual é absolutamente fundamental, mas ela deixará de o ser, certamente, se esta matéria, se o turismo se transformar nesta indústria extrativa, que em muitos lugares se está a transformar também. Por fim, o consumismo, ou seja, aquilo que é a uso e deito fora, aquela imediatez das relações, das matérias. Recordo-me, na ordem dos engenheiros, do qual a Paula faz parte, alguém dizia uma coisa absolutamente fantástica, um colega da Paula dizia uma coisa fantástica, que é, eu preparei aquele edifício com janelas duplas, com estruturas bem compostas, evitar o ruído, evitar as interseções. Pois bem, acompanhei a primeira das visitas que foi feita a um dos apartamentos e quando entro fui com a senhora do imobiliário e em vez de me falar de tudo aquilo que eu tinha feito sobre o edifício e de facto maravilhou quem lá foi porque chegou e disse imediatamente à pessoa: e olha, e aqui na cozinha tem onde pousar o telemóvel e carrega-lhe numa hora. Valeu mais este elemento do que todo aquele trabalho de engenharia que ele tinha feito e estava a demonstrar em bom rigor o que é que estava a passar. E portanto há aqui alguma matéria que nós temos que mudar, são opções que nós tomamos e já agora vamos ver depois no final que opções nós tomaremos imediatamente a seguir. Claro, como é que nós vamos resistir a dimensões sexys da publicidade, como a máquina que nos ensinou o verdadeiro significado da liberdade e, portanto, o carro aqui está como um elemento em que se vende esta própria liberdade. Se acharmos, como diz o roteiro para a descarbonização, 25% vem dos transportes, as emissões, o subsetor rodoviário são 96%, o automóvel é responsável por 60% das emissões em relação ao total do transporte rodoviário. E, portanto, uma ação concreta sobre as matérias da descarbonização passa, obviamente, pelo automóvel. A Paula diz, muitas vezes, não é ostracizar o automóvel, claro que não é, ele tem que existir e terá que continuar a existir, mas diz muito bem a senhora secretária. Agora, tanto à vontade, porque propriamente não sou, devo-vos confessar, mas isso é uma opinião pessoal, não sou propriamente defensor deste governo. Mas isso à parte disso, devo reconhecer que a senhora Secretária de Estado, no outro dia, disse algo muito, muito importante. Ela disse que, nos avisos que aí vêm, não vai passar a dar dinheiro às câmaras municipais para as matérias da mobilidade sustentável se as câmaras municipais não fizerem, paralelamente, medidas de inibição do automóvel. E porquê? Porque não quer continuar a dar, e disse-o muito bem, não quer continuar a fornecer, a colocar dinheiro em transporte público, ao mesmo tempo que vai chegar às cidades e ver o transporte público, que ela em grande parte financiou, ao lado, ou até mais lento do que o automóvel individual que vai ao lado. Não lhe valeu de nada. Perdemos todos dinheiro. E, portanto, nesse aspecto, é absolutamente fundamental uma atitude que acompanhe as medidas de mobilidade também naquilo que são, e perdoem-me esta expressão, algumas restrições de automóvel, que são ambições de trabalho de bicicleta, de pedonalização e também, obviamente, do transporte público. Grandes questões que nos levantam. A adesão, diz-nos o roteiro, que um dos elementos absolutamente importantes para os ativos urbanos é um conjunto de políticas proativas de ordenamento do território. Qual ordenamento do território? Os planos diretores municipais? Os planos diretores municipais, neste momento, eu faço parte, portanto não posso criticar a sua que tomo todos os dias, mas os planos diretores municipais, desculpem só esta abstração, são zonamentos, são aquelas grandes manchas que vêm, azuis, amarelas, verdes, vermelhas, o que for, em grandes manchas. E, portanto, são indicadores, são índices absolutamente abstratos. Queiram saber que uma mesma cor pode ser o vermelho, no mesmo índice, nós podemos ter um edifício de 10 pisos ou 10 edifícios de um piso só. E isto faz toda a diferença do ponto de vista da mobilidade, da intervenção, mas isto é aquilo que os planos diretores municipais nos trazem. Porquê?
não por culpa dos planos diretores, não por culpa do regime jurídico, mas por culpa de não desenvolvermos as figuras de planeamento que são, obviamente, aquelas que devem ser desenvolvidas à escala própria. E é por isso que aparece o plano de urbanização, que pouca gente, ou muito pouca gente tem, muitos poucos municípios o fazem, e eu percebo porque, cansados com aquilo que são anos e anos e anos da revisão do plano diretor municipal, eu nem pergunto há quantos anos demora o plano diretor municipal do Loureiro, nem vou perguntar, mas é assim em todo lado, não é uma matéria de Loureiro. Portanto, teríamos o exemplo que nós estamos a ter, ou seja, os blocos sortidos, não é? As mais bolachas sortidas havia naquelas caixas e cá estamos nós, longe, cada um à sua maneira, nós no nosso território. Os planos de urbanização têm a obrigação de criar sistemas de continuidade, como a Paula disse muito bem, a nossa vida é o sistema do resto de chão, é os sistemas comerciais, são as funções, são os sistemas de continuidade que aqui são absolutamente fundamentais. Portanto, através do ordenamento do território, eu acredito que tivesse a melhor das intenções, a prática não foi. Já agora, também dizer-vos duas coisas muito rapidamente. A primeira é que eu fiz também para o anterior governo, a Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa Pedonal, com o IMT, com certeza. Na Estratégia Ativa de Mobilidade Pedonal, a nossa principal preocupação foi, mais até do que estávamos a dizer, os meios de locomoção necessários, e o que havíamos de fazer foi exatamente criar os espaços e falar no espaço público. Quem é consultar, veem sobretudo que ela é de espaço público. E já vamos falar relativamente, muito rapidamente também, já vamos falar àquilo que é um meio espiral quando falamos em peões. E pronto, era o que vos dizia há bocado, o urbanismo é uma disciplina perdida a alguns no século passado, ela não se adaptou, não está a trabalhar, dizemos muito para termos uma percepção. Quando vamos daqui, não me levem a mal, a Faro, dizemos, são 10 km, são 7 km, ou dizemos, demoramos meia hora. É claro que demoramos mais depois quando entramos naquilo que chamamos a Avenida Montra, como nós lhe chamamos bem, porque tem um conjunto de coisas, como nós lhe chamamos, é claro que demora mais. Quanto tempo? Não é? Nós falamos em quanto tempo demoramos de um lado ao outro, já não estamos a falar em quilómetros. Nós já não falamos em quilómetros, falamos no tempo. E é por isso que o urbanismo está atrasado, porque não fala em tempo. O urbanismo não fala em tempo. Da mesma maneira, continua a falar em grandes infraestruturas. Deixem-me só dar aqui um ponto histórico. Quando nós dizemos assim, as cidades estão muito congestionadas, e eu não estou agora a falar do carbono, bem, isto não é de hoje. Isto não é de hoje. No século XIX, na Inglaterra, junto ao Rio, isto era exatamente como estão a ver esta imagem. O congestionamento ainda era maior do que muitas das nossas cidades neste momento. Era desta forma. A tal ponto assim o era que o mayor da cidade de Londres, a dada altura, teve um problema ambiental muito grave, que foi ter que juntar um conjunto de peritos em face daquilo que estava a ver e que estava a acontecer, na exata medida em que não davam mais do que 3, 4 anos para ser impossível andar em parte da cidade em função dos dejetos dos cavalos. Portanto, não era possível. O problema era ambiental, era um problema gravíssimo que estava a passar e, de facto, era um dos aspectos. Não é uma matéria de hoje, portanto, nós sabemos que vamos ter que encontrar soluções, como foram encontradas, e as soluções de ontem são os problemas de hoje. Provavelmente as soluções que vamos encontrar hoje poderão ser problemas amanhã. Veio, só uma parte histórica, isto é do filme Metrópolis, de Fritz Lang, veio a época moderna, e, portanto, com isso a Revolução Industrial. Muita da população se dirigiu, obviamente, para as grandes cidades, agora melhor esclarecendo, em condições muito más, porque se situavam muito junto às fábricas, daí, a partir daqui, surge, pouco tempo depois, o Ford, e o Ford cria o carro. Aquilo que hoje estamos foi uma das grandes invenções, até para evitar todos os problemas que estavam a passar, e por isso se criam as cidades do modernismo. O que é que se passa? Aquilo que a Paula há bocado falou. E que, de alguma maneira, se cria no início, e Corbusier, nos anos 20 do século passado, é um dos elementos essenciais desta componente, e bem, porque estava a resolver um problema. A verdade é que, em 2026, os nossos zonamentos continuam a ser muito idênticos a estes que se efetuavam em 1920. 126 anos depois, creio que o urbanismo não teve grande evolução. E continuamos realmente a ter as zonas habitacionais, as zonas de equipamentos, as zonas industriais, as zonas
zonas de... E, portanto, isso foi dilatando e para irmos e deslocarmos de um lado ao outro, pois com certeza o automóvel foi o elemento essencial para fazer toda esta ligação. Claro que as periferias e os centros se foram afastando, e as periferias e os centros afastando-se com as imagens que nós estamos a ver, criam necessidades de transporte extremamente elevadas que, na sua falha, é o automóvel individual que vem tomar a sua função. São essas as situações que o urbanismo vai criando muito no entorno das cidades, nos bairros periféricos, onde menor solvência, e, portanto, sempre aqui a matéria da exclusão e da pobreza que nos traz aqui elementos fundamentais. Criou-nos, então, obviamente, rupturas de escala. E criamos rupturas de escala, como se pode ver, afastando muito. Um filme do Rossi fala mesmo como é que uma estrada dividiu as famílias que realmente depois, para se encontravam-se em pleno, como havia uma faixa grande no meio da autoestrada, a meio do caminho eles encontravam-se todos na faixa grande da autoestrada e a família aí se juntava durante quase o domingo todo. A verdade é que essas rupturas assim se passam, a cidade perde as suas dimensões, mas também, por outro lado, aquilo que a Paula também aqui falou. É Almacil, enfim, até pode ser uma imagem relativamente mais antiga, mas que demonstra muito daquilo que é a nossa pulverização. De alguma maneira, eu direi que se em alguns sítios há uma pulverização da habitação, eu acho que aqui já está, em vários outros sítios, está no estilhaço urbano. Já estamos no estilhaço urbano. Qualquer coisa que deixamos que um copo estilhaça desta forma e nós vemos isto. Ou muitas razões existem. O PROT, as suas medidas que têm, as medidas ponderosas do PROT, haver uma pedra que está, alguns que foi uma casa, num sítio e, portanto, se pode reconstruir. Há aqui um conjunto de elementos que levaram a isto. Agora, se me disserem assim, como é que se faz um sistema de transportes deste? Liga o quê a quê? Como é que vai fazê-lo? Como é que o vai dirigir? Que possibilidade isto traz? É muito difícil trabalhar essas matérias quando se continua a criar uma dimensão urbanística tal como estamos a fazer neste momento. Agora sim, o congestionamento de tráfego que nos traz, e portanto isto para a carbonização é absolutamente necessário, mas quanto ao roteiro da descarbonização, depois nós também poderemos ter o congestionamento de tráfego elétrico. Ora bem, não é esta a substituição na matéria da humanização, não é esta a substituição que nós pretendemos. Claro que tem um contributo notável para a questão da descarbonização, ninguém tem dúvida disso, mas para a cidade e para a humanização não há diferença nenhuma. Não vai haver diferença nenhuma. Eventualmente sim para matérias de saúde, claro que se colocam essas questões, para além dessa, matéria de libertação do espaço, também não. Portanto, não é por aí. A palavra-chave da mobilidade é exatamente esta. A palavra-chave da mobilidade é a desmobilidade. Não é a imobilidade. É diferente. É desmobilidade. Isto é, que nós não tenhamos obrigatoriamente que nos deslocarmos, porque somos obrigados a isso, porque temos que ir trabalhar a 8 km, porque temos que ir buscar o miúdo à escola que está do outro lado da cidade e fazemos mais 8 km e depois vimos ao centro fazer o que tivermos para fazer mais 8 km e decidimos e vamos para a habitação. Portanto, a desmobilidade, do que é que se trata? Trata-se de uma dimensão de territórios mais policêntricos. Quando estamos a falar, e provavelmente a gestão urbanística, terão aqui colegas da gestão urbanística que irão aprovar um conjunto de loteamentos na sua periferia, pode regular as funções. Pode dizer que o resto do chão é comercial. Pode e deve fazê-lo, porque agora já ninguém faz, ao preço que está a habitação. As construções já não têm restos comerciais. Passou tudo a ser habitacional. E vai ser agora, ao longo do tempo, e durante muitos anos. É preciso regular estas matérias sobre o perigo de perdermos as cidades, de criarmos periferias absolutamente iguais às que criámos nos anos 50 para a habitação social, e agora já não é para a habitação social, é para a outra habitação e para toda a habitação. É possível regular. Madrid regulou há 15 dias, Barcelona há muito que o tem regulado, e é permitido fazer isso. Portanto, as nossas figuras de planeamento. A desmobilidade trata-se disto, trata-se de onde surgirem, tem que surgir várias funções, multifunções, temos que as dizer até. Quando o senhor estou à vontade do seu amigo dele, quando o senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, a dada altura diz: "Ó Pedro, nós somos uma cidade de 15 minutos", mostrou uma figura como a Paula mostrou, daquelas, Louveira de 15 minutos. Eu disse: "Como 15 minutos, Sr. Vereador? Como 15 minutos, Sr. Vice-Presidente? 53. São de 53 minutos. Porquê? É o tempo que eu demorei a comprar um livro se sair de Santo Tirso não tinha uma livraria mesmo, não é? Portanto, eu tinha que ir ao Porto. Era uma cidade. E estou só a falar das funções que
no Covid, eram as funções essenciais. Estavam lá estas matérias também. Se falarmos sobre elas, a verdade é que a desmobilidade é isto. É a palavra-chave da mobilidade que é absolutamente fundamental. Mudar o planeamento das cidades, cá estamos, a questão da importância das fachadas ativas. É isto que nós pretendíamos, as fachadas ativas, o comércio e a cidade contínua, não a cidade isolada. Para isso, obviamente, as questões das políticas de solos é absolutamente fundamental. Quando dizem um grande sucesso de Pontevedra, vamos a Pontevedra e o sucesso é imenso do ponto de vista daquilo que é a mobilidade. Mas como dizia também o Lourenço, o vice-alcaide, que nos dizia, pois, mas é que isto deu-nos aqui um trabalho muito grande, é que nós podíamos tornar tudo isto pedonal e as pessoas irem mudar para longe. O que nós fizemos foi, durante o trabalho, adquirimos um conjunto de solos no entorno da cidade para que a cidade não se dispersasse e isto pudesse acontecer. Ou seja, não há só política de mobilidade, é um encaixe, não é? A mobilidade por si só não reage. O urbanismo é necessário nessas ligações e, portanto, as fachadas ativas e os sistemas de continuidade são absolutamente fundamentais. E, por fim, nós temos que pensar o tempo. O planeamento tem de começar planear o tempo. Quando a Paula diz o tema 330-300, é exatamente, nós temos na proximidade também. Parques urbanos fizeram-se muitos, os jardins não se fizeram, são os de proximidade. E, portanto, nesse aspecto é absolutamente determinante. Claro que as funções centrais, a participação, pensar o transformado é absolutamente, pegar nas grandes infraestruturas, não é preciso deitá-las abaixo, podem ser utilizadas, pensar o verde e o azul, pensar ao contrário, vale a pena, os novos loteamentos, sobretudo de moradias unifamiliares, já não devem ter aquela estrutura desenhada e monótona do passeio, da estrada, não, pode ser já em função de coexistência. Deixarmos muito aquilo, a rigidez do desenho urbano, que é sempre muito repetitivo. Reparem que o que estamos a ver na imagem da direita é o cruzamento. As vias, isto é em Pontevedra, mas por exemplo em Lourenço é a mesma coisa. Todas as vias circulam normalmente. Quando chegam a um cruzamento é quando são as medidas de diminuição de tráfego e de priorização do peão. E isto é, de facto, um elemento essencial, porque nós podemos circular e nos sítios de maior perigosidade, depois muito bem, aqui está. Pensar criativo, pensar a acupuntura urbana, como já Milera nos explica, atuar em aspectos concretos, a questão dos superpatrulhões do Arrueda, que nós dizemos, bom, mas para Barcelona isso é possível, nas outras cidades é mais difícil. Não é? Essa definição, e eu creio que o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável OLE, uma das propostas que irá fazer, nomeadamente na sua hierarquização viária, que deixemos aquelas distribuidoras principais, secundárias, terciárias, não, é os quarteirões que contam, porque é esse o elemento essencial, o vai criar também. Já falámos de andar a pé, dizia-nos Laborinho Lúcio que o problema das escolas não é a falta de disciplina, o problema das escolas é o excesso de disciplina que nós muitas vezes colocamos os alunos, ao mesmo tempo que as fechamos. E como diz Carlos Moreno, mas como é que é possível nós termos pavilhões, termos estruturas, termos campos de jogar e os pais e as crianças não poderem lá aceder durante, por exemplo, o fim de semana próximo de casa? Como é que é possível haver gradeamentos à volta das escolas desta forma? É possível outra coisa? Então nós vemos nos países da Europa que isto é possível e não são pior que nós. Contaria aqui muitas outras histórias sobre isto. Pensar o habitat é fundamental, a matéria da habitação e, sobretudo, a lei de base da habitação diz-nos exatamente isso. Não é só a habitação, é o habitat, é, portanto, o seu entorno. É só perceber a densidade orientada para os transportes, que eu vou passar aqui. Pensar o multimodal, já falamos. Mas a questão também aqui se pode levantar a dada altura, porque dizemos, bom, nós temos que criar os grandes centros multimodais. E temos. Nós temos ser multimodais. É que nós podemos criar os centros multimodais e nós não formos multimodais. Nós estamos habituados a sair no mesmo transporte, chegar ao destino no mesmo transporte e a regressar no mesmo transporte. Temos grandes centros multimodais, mas nós não somos. Somos nós que temos de ser multimodais no acompanhamento daquilo que são essas iniciativas. E, para terminar, sei que o tempo já vai longo, este é talvez um dos maiores equívocos que nós também fazemos, que é de reduzir-nos a nós, pessoas, como peões. Ora, nós não somos peões. Nenhum de nós diz, estão ali 4 pessoas sentadas num café, a tomar um café, e dizemos, olha, estão ali 4 peões a tomar café. Não estão. E, portanto, a dada altura é a vertigem do andamento, a vertigem da velocidade. E, portanto, nós somos muitas vezes reduzidos a peões. Mas pior do que isso é que nós somos reduzidos a outra coisa. Nós fomos cidadãos das cidades durante muito tempo. A partir de certa altura começou a haver taxas, e pagarmos taxas, passamos de cidadãos a utentes. Pois bem, agora a cidade é toda mercantilizada. Nós somos clientes. Ou seja, nós fomos cidadãos, a seguir fomos utentes.
e agora fomos clientes. E com isto dou a volta, onde começamos em bom vigor, não há zero de carbono, sem zero de exclusão, zero de pobreza, sem uma atitude diferente relativamente às matérias da economia, do produtivismo, do extrativismo e do consumismo. Portanto, há aqui uma batalha grande que ultrapassa muito as questões só da mobilidade, mas a mobilidade é um dos elementos essenciais. Muito obrigado.